e hoje é dia de entrevistar mais um pré-candidato a prefeito. Nós estamos recebendo aqui nos estúdios o Bruno Ballarini, ele que tem 39 anos de idade, é geógrafo e é do partido Avante. Por uma medida de segurança, até pela recomendação da Organização Mundial da Saúde, nós estamos usando máscaras. Bruno, bom dia para você, obrigado por ter aceito o convite de participar ao vivo aqui da nossa programação. Eu que agradeço pelo convite, pela oportunidade, um prazer muito grande estar aqui do lado dessa ilustre figura da imprensa teoflotone, né? Bom, nós temos que ressaltar aqui que as perguntas são as mesmas para todos os pré-candidatos, o tempo é entre 10 e 20 minutos, pode acontecer de ele responder todas as perguntas antes do tempo previsto, também pode acontecer do tempo acabar e não responder todos os questionamentos. Então vamos com o primeiro tópico. Quando e por que você resolveu lançar a sua pré-candidatura ao cargo de prefeito por Teoflotone nas próximas eleições? Primeiro porque a minha vida, a vida da minha família, dedicadas aqui em Teoflotone, a cidade onde tudo que a gente construiu está aqui. Então, primeiro é o sentimento de gratidão. O segundo é por ter passado por 3 secretarias nas penúltimas, na administração da ex-prefeita Maria José, do ex-prefeito Getúlio Neiva e na assessoria do atual prefeito, que, diante desse cenário de indignação com o mundo político, eu me dispus a entrar, a fazer esse enfrentamento na vida pública. Tenho certeza que é um desafio muito grande, mas foi a motivação de entender que muita coisa não é feita porque, de fato, você tem limitações financeiras e um excesso de burocracia, mas uma dezena de outras coisas também não tem sido feita por conta de um modelo político que não atende mais aos desejos de Teoflotone. Bom, Bruno, nós estamos aí na época da política moderna, nós até conversávamos aqui nos bastidores acerca, principalmente, de redes sociais, e nós sabemos que existem muitos pontos positivos com relação a essa tecnologia em prol da política, principalmente se tratando de campanha eleitoral. Eu gostaria de saber a sua opinião. Por exemplo, nós vamos falar aqui especificamente de fake news, muita deslealdade, às vezes, de um lado para o outro. Enfim, como você espera que aconteça o pleito eleitoral em 2020 em Teoflotone, quando se trata de respeito, harmonia entre candidatos e também, claro, entre os correligionários? É uma pergunta extremamente importante, porque essa caminhada nossa começou em maio de 2017, ou melhor, maio de 2018. E desde então, o que a gente acredita é que uma administração pública só será diferente se a campanha for diferente e a pré-campanha for diferente. Daí, lá atrás, ainda no mês de novembro de 2018, de 2019, nós lançamos um postzinho da rede social defendendo a boa política, sem ataques, sem fake news. Até porque, Elvis, infelizmente eu tenho sido vítima, a minha família começa a ser vítima também, e o que me deixa espantado e aumenta a minha energia para estar nessa caminhada é exatamente porque as pessoas que se dedicam a fazer fake news, a mentir, a blefar, são as mesmas que poderiam estar somando com projetos e soluções para a nossa cidade. Então isso demonstra uma incapacidade que precisa ser superada de uma vez por todas, e daí nós estamos fazendo a nossa contribuição de não partir para o ataque, de não partir para o fake news, mas de trabalhar apenas com propostas e soluções, e inclusive a proposta e a solução apresentada até então vem sendo atacada por aqueles que nada têm a propor. Então, isso no momento certo, nós vamos deixar muito claro quem são essas pessoas, porque a sociedade precisa saber quem está por trás disso. Verdade. E Teoflotone não merece essa miudeza da política, essa superficialidade que tanto empobrece o discurso político. Mas, se você me permite, nós não acreditamos que isso gere resultado positivo, o ataque, o fake. Por quê? Porque, atrás da imagem do político, você tem a família do político. Você está entendendo? Então, eu não discuto pessoas, eu não me sinto à vontade de criticar pessoas, agentes públicos, mas os modelos que eles praticam. Pois é, a internet, a nossa colocação é no sentido de que ela vai abranger talvez mais pessoas, mas tem os seus pontos negativos, no caso, a fake news. Bom, quais serão as áreas que mais receberão atenção de acordo com o seu plano de governo, caso venha a ser eleito prefeito de Teoflotone? Bruno? Se Deus nos permitir chegar lá, sem dúvida alguma, nós precisamos fazer um bom planejamento de Teoflotone. Isso não significa perder tempo com o planejamento, mas é porque eu não acredito. Na minha profissão, na sua, tudo parte de um planejamento mínimo.
Se você entra na prefeitura para conhecer aquela máquina que é uma engrenagem amplamente complexa, para depois fazer diagnóstico, nós vamos ter perdido aí seguramente 30%, 40% do mandato, que é de fato muito curto para aquilo que a cidade precisa. Porém, com um bom planejamento, você vai ter o quê? Você vai ter ali todos os problemas mapeados, né? E a partir daí desenvolver as políticas públicas. É claro que junto do planejamento você tem aí a solução da vida do servidor efetivo, né? Rever todos os critérios da educação, a saúde pública, por que nós não temos as equipes completas dos PSFs, o que significa um aumento do fluxo na UPA e uma constante reclamação, né, na imprensa com relação à UPA. Quer dizer, são tantos assuntos que a gente tem que partir de um. E este primeiro assunto é, sem dúvida alguma, planejamento administrativo e um planejamento urbano e rural bem arrojados para garantir que a sociedade ela seja mais independente, dependendo menos do poder público. Bom, nós estamos conversando ao vivo aqui pela Rádio TV Imigrantes com o Bruno Ballarini, ele que é pré-candidato a prefeito por Teoflotone nas próximas eleições pelo partido Avante. Bruno, você até citou aí a saúde pública, nós sabemos que o gargalo de qualquer administração pública é realmente a pasta da saúde, principalmente em tempos tão difíceis como este que nós estamos vivendo, pandemia do novo coronavírus, enfim. Com relação a Teoflotone, né? Como que você vê as ações que estão sendo executadas em prol da saúde, né? Você acha que precisa melhorar alguma coisa? Você acha que tem acontecido conforme o esperado? Ou, né, o que você faria caso venha a ser eleito com relação à saúde, que precisa ser implantado imediatamente aqui em Teoflotone? Elvis, a gente precisa ter maturidade para entender que é uma pandemia, portanto, de âmbito global, né? Não existe nenhuma solução, uma receita de bolo. Se fosse assim, o Brasil não estaria contabilizando essa quantidade de pessoas que perderam a vida. O que eu imagino é que no caso, o que eu sei, no caso de Teoflotone, assim, de modo muito grave, não há transparência no que está sendo feito. E eu parto do princípio que uma sociedade mobilizada, uma sociedade bem informada, ela consegue colaborar mais com aquilo que está sendo feito pelo poder público. Então, você não tem clareza com o que está sendo gasto o recurso, você não tem clareza, você não teve um pacote de mídia consistente que mobilizasse a sociedade no intuito de orientar para que também o cidadão cumpra lá o seu dever. Mas aquilo que me deixou mais preocupado é que eu percebi uma dificuldade em agir, né? Então, eu percebi que a atual gestão ela passou a reagir ao invés de agir. E numa situação como essa, numa cidade polo de uma região empobrecida, a reação pode custar muito caro, que é o quê? Quando você adota as medidas que poderiam ter sido adotadas, né, muito antes, você perde ali um tempo, você perde, vamos dizer assim, a consistência daquelas ações e depois que o problema está ampliado, aí aquelas ações elas não têm a mesma eficiência que teriam se feitas no início. Mas também faltou protagonismo, que era o quê? Convidar os prefeitos da região para um pacto regional, que estabelecesse um protocolo regional. Muitas cidades convergem, né, suas demandas para Teoflotone. Então, faltou sim liderança, faltou pulso firme, mas em que pese essas deficiências, tudo aquilo que está no protocolo do Estado, Teoflotone passa a adotar, né, de modo que a sociedade aí começa a entender a importância também de fazer o seu papel e não apenas aguardar do poder público. Bom, nós sabemos que esse período agora é um período onde são feitas as articulações políticas, né, talvez até possíveis acordos entre partidos e apoiadores. Como que estão essas conversas por parte da sua pré-candidatura, por exemplo? Se o senhor, assim como a sua equipe, estão disponíveis para o diálogo? Sem dúvida, sem dúvida. Eu não acredito que se construa um bom projeto político se não houver diálogo, né? Seja com as agremiações partidárias, com os grupos políticos, seja com o cidadão direto. Eu optei, assim como o nosso grupo, né, nós optamos por ter um diálogo franco com quem está lá na ponta, com quem vive o problema, com quem vive a cidade, com quem tem sonho, com quem tem necessidade, né? Mas, com os outros pré-candidatos, nós temos uma conduta extremamente respeitosa, não somos respeitados muitas vezes, mas isso tudo é passível da gente contornar, pensando que nós temos uma causa maior, que é cuidar bem de Teoflotone. Então, nós estamos sempre abertos ao diálogo. Agora,
as imposições, as linhas, os blefes, certo? A estratégia, não, isso aí nós não vamos perder tempo, não é isso que eu estou, certo? Então aquele modelo, entendeu? De, não, vamos conversar, vamos dar uma barrigada ali, depois a gente resolve, porque não, isso não. Nós temos um projeto, nós temos demandas, certo? Nós temos sonhos, e sim, aquilo que for melhor para desenvolver estes projetos, nós vamos fazer. O senhor abriria mão da sua pré-candidatura para ser vice de algum outro pré-candidato no momento aqui em Teoflotone? Com o desenrolar, né, quem abre mão não sou eu, não é nada. Né? Nós precisamos ter um entendimento de que os projetos precisam ser passíveis de execução. Caso contrário, não há finalidade nenhuma em agregar com ninguém, tá certo? Mas tudo aquilo que puder ser feito de lá para cá, ou seja, se os outros grupos também tiverem seus projetos e quiserem acoplar com o nosso, que bom, né? O que a gente quer não é deixar de ser o cidadão Bruno, o profissional Bruno, para se tornar político. Nós vamos passar pela política, você está entendendo? É muito difícil a gente romper essa barreira de falar assim, agora eu sou político. Aliás, é até constrangedor, porque o político não está com moral na sociedade, né? Em que pese aqui o meu respeito aos bons políticos. Mas, quando você parte para uma composição, você vai compor em torno de quê? Né? De quê? Porque eu já ouvi de tudo. Então, peraí, o que tem de consistente? Nós acreditamos naquilo que a gente está construindo. Então, os outros podem acreditar conosco e somar, como também a gente pode somar em torno daquilo que vai ser efetivo para Teoflotone. O que não pode haver, né, é uma tentativa de tornar superficial esse momento, né, com promessas vazias, com brincar com a necessidade do cidadão para ganhar o poder. Né? E depois vai fazer o quê? Nós não podemos brincar com Teoflotone. Eu estou falando, Teoflotone está na era do tudo ou nada. Ou ela retoma o protagonismo de ser a mais importante cidade do Nordeste de Minas Gerais, a gente consiga, dessa forma, resgatar os valores, né, familiares, éticos, morais, da boa civilidade, da boa cidadania, ou então daqui mais 5, 10 anos nós vamos estar aqui discutindo as mesmas coisas com os problemas agravados. Muito bem, Bruno, tenho que te informar, nós estamos com quase 13 minutos de entrevista. Estou conversando com o pré-candidato a prefeito por Teoflotone, o Bruno Ballarini. Então nós temos mais 7 ainda? Temos. Então vou até ficar mais tranquilo aqui. Tem mais tópicos aqui. Hoje existe aí muita discussão em torno de ser de direita ou ser de esquerda. Suas ideias políticas, por exemplo, da sua opinião, se encaixam em qual dos lados? Está aí um ponto que eu acho extremamente superficial, que é tentar criar o rótulo. Ah, fulano é de esquerda, se não é de esquerda, é de direita. Pelo amor de Deus. Né? Eu acho que isso no âmbito de política nacional tem a sua relevância, né? tem a sua envergadura. Mas nós optamos, e daí muitas vezes a resistência de outros, né? É que entre a esquerda e a direita nós estamos do lado de Teoflotone. Se é possível ter uma ideologia de esquerda e é possível ter uma ideologia de direita, então também é possível nós termos uma ideologia que se chama Teoflotone. Todas essas ideologias, independente de esquerda ou de direita, têm que estar a serviço da sociedade, com o viés de libertar as pessoas, mas de torná-las reféns de um modelo político para atender bandeira partidária, isso não cola e não é por aí que nós vamos. Portanto, o meu pensamento enquanto cidadão é de centro-direita, por entender que a esquerda no Brasil feriu muito os nossos sonhos, utilizou muito das demandas dos mais necessitados para estabelecer um projeto de poder, que eu acho que é a história do oprime fingindo que está libertando. Então, de uma vez por todas, não. Mas, esquerda você não é? Não, mas nós podemos perceber o seguinte, é necessário amadurecer isso em prol de Teoflotone. Tá certo? Essa ideia eu vejo muitas vezes uma polarização até cansativa nas redes sociais, né? E qual o resultado disso para a sociedade? O que sobrou disso efetivo para a cidade? Para o país, ótimo. Para o Estado, está claro, né? O que ocorreu. Agora, para a cidade, a vida do país, Elvis, ocorre nas cidades. Então, independente da ideologia, eu preciso gerar o resultado. Agora, a nossa preocupação com o resultado gerado é libertar o indivíduo, ou seja, que ele não precise ser grato por receber aquilo do poder público que é direito dele. Eu vejo isso com a perversidade única, que é o quê?
cidadão ele é atendido numa consulta, ele recebe um exame, tem uma vaga na creche, tem, enfim, e aí ele vai ser grato, aquilo é direito dele, certo? Então, enquanto a gente estiver confundindo gratidão com obrigação, esses modelos não servem para libertar as pessoas. Agora, ao passo que o cidadão entender que ele não tem que bater palma para político nenhum, e que ele está recebendo o que é direito dele, do imposto que ele paga, aí sim, eu tenho certeza que o Teoflotone vai estar num rumo melhor. Muito bem, Bruno. Olha, nós temos aqui em Teoflotone uma questão muito preocupante que se arrasta há anos, que é a geração de empregos, né? Isso é nítido, todos sabem a respeito dessa situação. Caso eleito, quais ações pretende tomar para reduzir esse quadro de desempregados? Ô Elvis, eu fui secretário de Desenvolvimento Econômico, secretário de Governo, defendi grandes projetos. A gente foi alimentado com grandes projetos, né, de ZPE, de grande distrito industrial, de não sei o quê, de fábrica disso, daquilo e tal. Como da minha atividade eu preciso viajar muito, eu me deparo com uma outra realidade, que não haverá, né, impulsionamento grande, de grandes indústrias, tal, em Teoflotone, sem um plano estadual de desenvolvimento industrial para essa região. Tá certo? Ah, porque eu vou fazer incentivo fiscal. Qual é o incentivo fiscal que uma prefeitura pode dar? Reduzir impostos que são pouco significativos na vida da empresa. Então nós precisamos pegar o que tem, parar do sonho que alimenta a esperança no cidadão que está desempregado, que vai trazer isso, que vai gerar aquilo, né? Nós temos que pegar o que a gente tem e colocar para rodar. Nós temos uma importante bacia leiteira, um importante segmento da agricultura familiar, um importante comércio, atividade de serviços de saúde e educação. Agora, nós precisamos dar base. Teoflotone é uma cidade que está mal cuidada, está triste. Então, uma boa revitalização do centro. Se você faz, eu vou ordenar o pensamento. Se você pega a máquina pública, enxuga a máquina, faz gerar uma pequena receita, essa receita você investe em pequenas obras. Essas pequenas obras elas evitam que os problemas crescerão e tornarão as obras mais caras. Para fazer essa obra, você gera um emprego. Esse novo empregado ele vai consumir no comércio, que vai consolidar o emprego do comércio e do serviço e que vai fortalecer a empresa e aumenta a arrecadação do município. Então, nós não podemos achar que o que tem não serve. Pelo contrário, o que tem serve muito para a gente fortalecer, dar autonomia para as entidades, fortalecer, empoderar os segmentos econômicos, para a partir daí a gente alçar um novo parâmetro. Agora, rapidamente, essa história que Teoflotone não tem indústria, porque não tem aeroporto, porque não tem freeway, porque não tem gás canalizado, porque não tem não sei o quê, vai na Bahia para ver o que o Estado fez com a regionalização industrial, né? Eu conheço uma cidade com 15 mil habitantes que tem um dos maiores laticínios do Nordeste do Brasil, gerando 530 empregos e captando 500 mil litros de leite por dia. Grande parte desse leite está indo da nossa região. Então é necessário que o Estado seja mais responsável com essa região e, por isso, bater na mesa no momento certo. É muito importante para reivindicar para a Teoflotone aquilo que é de direito. Bruno, descontando aqui a minha introdução, nós temos mais 3 minutos, mas tem 2 assuntos muito importantes que eu queria abordar com você aqui, tá? Você já definiu o vice para a sua eventual chapa se consolidar da sua candidatura a prefeito por Teoflotone? Não, pelo contrário, isso vai de encontro com a pergunta anterior que você fez, que é desta construção. Eu entendo, Elvis, que por mais diferentes que sejam os pensamentos políticos, todo mundo tem algo a somar nesse processo. Daí o meu entendimento de que desse grupo de pré-candidatos, de pessoas tão dispostas quanto eu, tão bem intencionadas quanto o nosso grupo está, para que haja essa convergência de energia, de esforços para um Teoflotone melhor. Rapidamente, enquanto cidadão, na sua opinião, qual que é o principal problema de Teoflotone? O principal problema de Teoflotone é falta de união política. Tá certo? Eu viajo muito, Elvis, e viajo muito a nossa região. Nós temos uma região rica, sim, mas que foi empobrecida por modelos políticos do embate e nunca da construção. Eu não acredito mais que eu sou contra Elvis, logo tudo que Elvis fizer, eu quero que dê errado, tudo que ele tentar vai dar errado. Isso é de uma pobreza intelectual, uma pobreza política que nos atrasou, sim. Portanto, Elvis, nós precisamos rediscutir o modelo político. Você venceu? Você aceita parte da minha contribuição aqui do nosso projeto? Perfeitamente. Vamos construir em torno do ideal.
mas esse problema político nasce por falta de um ideal. E qual foi a perda desse ideal, Wilson? A gente perdeu o amor por Teoflotone. Como é que você vai vender um carro falando mal dele? Então, se os políticos, se as entidades de classe, né, não estiverem fortalecidas, defendendo essa cidade, parado com compadrio, eu não vou falar porque o deputado é meu amigo, eu não vou falar. Não, você tem que estar do lado de Teoflotone. Você está do lado de Teoflotone, então você tem todos os direitos de fazer, Bruno, ali as cobranças. 40 segundos para suas considerações finais. Muito obrigado pela sua presença aqui nos estúdios da Rádio TV Imigrante. Elvis, eu que agradeço pela oportunidade. Você não sabe o carinho que eu tenho por você, né? A gente já conversa de longa data. Eu desejo que essa campanha, essa pré-campanha, a campanha, sejam aí momentos diferentes para a nossa sociedade poder apreciar os nossos desafios, os nossos sonhos e necessidades, para assim deixarmos uma cidade melhor, onde as nossas famílias possam ser mais felizes. Muito obrigado mais uma vez. Vamos a um rápido intervalo. Daqui a pouco a gente volta com mais notícias aqui pela sua rádio e TV Imigrantes. Não saia daí.